da Rádio Gazeta FM. É com grande alegria que estamos aqui hoje no dia 19 de agosto, é 20, Selminha? Hoje é dia 19, porque aqui na minha tela tá 20. Para que a gente possa fazer mais um programa Ter Saúde. São 5 horas e 6 minutos. Selminha comigo aqui na bancada mais uma vez, para que a gente possa levar para o seu lar, para a sua casa, para o seu local de trabalho, um pouco das informações da área da saúde, e aproveitamos para que qualquer dúvida que vocês tenham, podem entrar em contato conosco pelo zap da Rádio Gazeta, que Selminha vai dizer o número já, e estamos juntos e conectados para falar hoje, nessa terça-feira, em mais um tema. Selminha, seja bem-vinda, venha conosco. Boa tarde, doutor Rafael. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Gazeta FM. É com muita satisfação que estamos aqui para anunciar mais um programa Ter Saúde, né? Que o doutor Rafael está aqui toda semana conosco. E hoje vamos falar sobre o tema que é doenças do pulmão. Mas, antes disso, o zap da Gazeta é 75, você que queira mandar uma mensagem é 75 9251 7039, 75 9251 7039. Mande sua pergunta, sua dúvida, que o Dr. Rafael está aqui ao vivo respondendo todas as perguntas. Então, Dr. Rafael, quais são, o que é um pulmão? Boa pergunta, Selminha. Vamos nessa. Para a gente falar das doenças dos pulmões, a gente vai primeiro entender o que são os pulmões, né? Que é muito conhecido, acho que as pessoas já sabem, mas a gente vai reforçar. Então, o pulmão, ele faz parte do trato respiratório, que é o órgão responsável do nosso corpo por fazer as trocas gasosas. O que significa dizer isso? Então, nós respiramos e ao respirar a gente aspira o oxigênio que está no ar para dentro do nosso corpo. O pulmão, ele vai ter a função de pegar esse oxigênio e levar o oxigênio para este sangue, deixando ele, que a gente chama, rico, nutrido, potente, né, para poder levar nutrientes para o nosso corpo, enquanto que ele vai botar para fora aquilo que é o resíduo tóxico que o nosso corpo não quer, que é o gás carbônico. Então, quando a gente respira, então puxa o ar, nós estamos puxando o oxigênio, o pulmão ele vai botar esse oxigênio dentro do sangue e vai expulsar do sangue o gás carbônico, que é quando a gente expira, que faz a gente sopra. Então, esse movimento de respiração, ele é coordenado, né, por músculos que fazem essa atividade respiratória, e tem o pulmão como sendo o grande órgão responsável pelo processo que se chama hematose. Então, a hematose é esse processo que é de oxigenar o sangue do nosso corpo com o oxigênio que entra pelas vias respiratórias e que tem o pulmão como uma fase final onde vai acontecer isso. Então, é um órgão importante. Nós temos 2 pulmões, um do lado direito e um do lado esquerdo, e são órgãos que têm uma função importantíssima no nosso corpo, que é poder propiciar o oxigênio que vai nutrir o restante de todo o corpo. E quais são os tipos de doenças de pulmões? Excelente pergunta, Selminha. Nós temos, assim, diversos tipos de doenças que a gente pode falar dos pulmões, tá certo? Daria para a gente passar aqui o resto da noite toda conversando sobre todas as doenças, então eu vou filtrar algumas que são as principais e as mais conhecidas, tá certo? Então a gente gosta e costuma falar, uma doença muito clássica se chama doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o famoso DPOC. A doença pulmonar obstrutiva crônica é uma condição que vai acometer algumas pessoas, que é quando o ar ele entra dentro do pulmão, mas ele vai ter uma dificuldade dele sair. Então é como se eu tivesse uma boia que eu consigo soprar o ar, vou soprando ali, ela vai enchendo, mas o ar para murchar, se eu fosse murchar, eu não consigo tirar ele. Então aquele pulmão ele vai ficando alargado, ele vai crescendo, e aí isso vai fazendo alguma série de alterações no nosso corpo. Então, por exemplo, ele vai aumentar o tamanho do tórax. Então o tórax da pessoa vai ficar um tórax grande, alargado, o diâmetro anteroposterior, ou seja, se eu olhar de frente para trás, você vai ver que o tórax ele cresceu, que é o que a gente chama muitas vezes o aspecto de barril, um tórax em barril, né? Porque ele cresce, ele fica bem robusto, tá certo?
Além disso, o que é que acontece? Como eu falei no início, que o pulmão ele tem uma função específica de oxigenar o sangue do corpo, o que é que acontece? Quando a gente tem esse comprometimento, a pessoa não vai conseguir oxigenar direito. Então essa pessoa ela pode apresentar falta de ar, tá certo? Ou seja, o pulmão ele cresceu tanto que ele vai apresentando uma baixa oxigenação que pode repercutir em alguns desses problemas. Aí eu lhe pergunto, Selminha, essa doença surge como? Vou perguntar para você. O que é que você acha que essa doença faz? Cigarro. Olha, tá vendo? Se está expirando. Exatamente. Então é uma doença caracterizada principalmente pela exposição, eu nem vou dizer ao cigarro, mas à fumaça, tá certo? Então o cigarro é uma das coisas que pode causar isso, mas aí eu chamo um alerta, né? Fogão de lenha também pode fazer. Você está fica soprando e inalando a fumaça, entendeu? Além disso, pessoas que trabalham, aqui hoje a gente não tem tanto, mas tem locais no Brasil que tem, que são as carvoarias, que faz carvão, né, que queima ali aquela madeira. Então são pessoas que podem vir a cursar com essa doença. Por quê? Porque o pulmão ele vai expandindo, ele vai crescendo com a exposição daquela fumaça. Então é uma complicação que a gente tem que ficar, porque muitas vezes são pessoas que cursam por falta de ar e que pode levar a uma insuficiência do coração. Então, mesmo o pulmão sendo conectado, mesmo o pulmão sendo afetado, ele está conectado com o nosso coração e pode comprometer esse coração. Então, essa é uma doença muito comum que a gente costuma ter e que a gente vai observar com frequência. Outra doença do pulmão que a gente pode ter, me diga aí das que você listou para a gente falar. Tem muitas. Aí, escolha uma aí para a gente falar. Autoimunes. Pronto, vamos falar que é uma das causas. Então, assim, vamos falar um pouquinho sobre o que é o nome autoimune, tá certo? Doença autoimune significa dizer que é uma doença em que o seu corpo ele está produzindo alguma coisa no seu próprio corpo que vai destruir uma determinada coisa. Olha que confusão. É como se eu tivesse assim, ó. Eu moro numa casa, essa casa é lá minha, e do nada, essa casa, por ela própria, ela produzia um martelo. Ela criou um martelo e esse martelo ele está batendo na parede e quebrando a parede. Isso é como se fosse, olha, surgiu uma coisa ali naquele lugar que está destruindo aquele lugar. É a mesma coisa no nosso corpo. Então, os anticorpos que nós temos no nosso corpo, elas são células, né? Não vamos dizer que nem é célula, né? São proteínas que são responsáveis por nos proteger. Só que pode acontecer algumas alterações no nosso metabolismo e que vai acontecer o quê? Nós iremos produzir proteínas que, em vez de nos ajudar, elas vão nos destruir. Então, isso é o que se chama de autoimune. Então, é quando você está produzindo uma proteína que ela vai lhe atacar, tá certo? Então, por que acontece isso? Por conta de erros do metabolismo. Então acontece uma mutação e que produz aquilo. A grande maioria tem a ver com as doenças genéticas, tá certo? Então a pessoa tem uma informação genética que faz ela produzir algo que vai estar lhe destruindo. E isso pode acometer qualquer parte do nosso corpo. Um órgão muito comum, uma glândula muito comum acometida é a tireoide. Então a tireoide, muitas pessoas têm tireoidite, que é uma inflamação, que é quando você produz uma determinada proteína que vai atacar a sua própria tireoide, tá certo? Então no pulmão ele pode ter essa mesma problemática, que são doenças que vão causar alterações no pulmão. Muitas vezes essa alteração ela não vai ser necessariamente, tá certo? Ela não vai ser necessariamente para afetar o pulmão, mas ela vai produzir algumas coisas que podem comprometer a função do pulmão. Então nós temos, por exemplo, uma doença genética, tá certo? Que é causada pelo gene, que se chama mucopolissacaridose, que é quando a pessoa começa a produzir uma grande quantidade de mucina, né? Que é o que a gente chama, que é um muco espesso e que pode comprometer a atividade pulmonar. Então as pessoas ficam com dificuldade de respirar, ficam com algumas alterações e pode comprometer. Então doenças genéticas
e doenças autoimunes podem acontecer. Uma doença autoimune que a gente pode ter também é quando a gente tem uma deficiência de a produção daquilo que a gente chama de surfactante pulmonar. O surfactante, ele é um líquido que ele vai nutrir as células alveolares, fazendo com que ele não feche, que ele não colabe, como a gente usa o nome, tá certo? Colabar na medicina significa dizer fechar. Então, algumas pessoas nascem com uma redução de enzima que pode diminuir a produção desse líquido. Então, ela está com informação genética que vai fazer com que ela não produza e pode comprometer a função do pulmão. Então, é uma série de gamas. Aí, assim, pode ter 1000 mecanismos, né? Nós temos várias doenças que podem causar, mas eu falei aqui as principais. O câncer, né? E o câncer de pulmão? Ótimo a gente falar, certo? Dessa doença. Ótimo. Então, assim, o câncer, ele nada mais é do que um crescimento anormal de uma célula cancerígena. O nosso corpo, ele está suscetível a desenvolver câncer na maioria das partes do nosso corpo, desde que nós tenhamos uma informação para produzir. Então, é como se eu tivesse várias células funcionando para o bem e uma célula ela se mudou, ou seja, ela era do bem, mas ela passou a ficar do mal. E essa do mal começou a se proliferar, a multiplicar. Isso é o que a gente chama de neoplasia, que é um processo cancerígeno, tá certo? O pulmão, por ser um órgão, ele pode sofrer também um processo neoplásico, que é acontecer uma doença cancerígena. E aí, o grande vilão que a gente tem, né, eu reforço mais uma vez, nós já falamos até dele aqui hoje, tá certo? É o tabagismo. Então, o cigarro, quando você inala aquela fumaça, né, quando você... Existem muitos materiais, né, que podem, provenientes do benzeno, do benzopireno, que podem irritar, e uma irritação crônica do pulmão, ele pode cursar com alterações na mutação. O que é isso? Transformar aquela célula que era do bem numa célula do mal, que é o famoso câncer de pulmão. Então, assim, o cigarro é um grande vilão para poder auxiliar nisso daí. Mas existem algumas pessoas que não fumam, nunca fumaram e que podem ter câncer de pulmão. Por quê? Porque tem a informação genética. Então a pessoa já nasceu com aquela informação. E aí temos vários tipos. Temos de células diferenciadas, de pequenas células, que aí o que vai mostrar pra gente é o resultado de uma biópsia, tá certo? Hoje em dia, nós não temos uma recomendação formal, evidente, com evidência científica, de pesquisar para todas as pessoas câncer de pulmão. Mas nós temos a evidência científica de que pessoas que têm um grande histórico de tabagismo, elas precisam fazer a busca por câncer de pulmão por conta de estar muito relacionado. Então, o recomendado é que essas pessoas que fumam ou que fumaram, tá certo? Mesmo deixando de parar, que fumaram aquilo que a gente chama de 20 maços ano. O que significa dizer isso? Uma pessoa que em um ano ela fumava o equivalente a 20 maços de cigarro, tá certo? Então, o que dá um maço, ele tem quantos cigarros? 20 cigarros, né? Que a gente faz o cálculo para a gente ter. Imagina quem usa 3 carteiras não é? num dia. Então, assim, essas pessoas elas precisam fazer a busca do câncer de pulmão, mesmo não sentindo sintomas. E esse exame que a gente faz é uma tomografia de tórax. Tomografia de tórax em baixa dosagem. É recomendado nós fazermos na busca precoce da identificação de uma alteração neoplásica de pulmão. E tanta gente acha que, mesmo sendo perigoso, continua fumando. Né? E assim, a gente tem que falar um pouquinho e falar um pouco da história do cigarro, né? Porque o cigarro ele surgiu, mas antigamente, na década de 80, 90, não sei, fumar era uma coisa que era poder, né? E charme. Então, quem fumava era tido como rico, né? Como bacana. Então, assim, que bom que hoje nós temos essa mudança no padrão de nós estarmos discutindo e realmente a gente não ter mais propaganda de cigarro, a gente ter propagandas anti-cigarro, isso sim, entendeu? Então, assim, são mudanças que a gente precisa fazer.
Então, hoje, o nosso grande mal, e que a gente precisa estar alertando aqui na rádio também, é a transição para o uso do cigarro eletrônico, que nada mais, nada menos é do que um cigarro muito mais potente. Então, quem acha que aquilo ali é leve, que é coisa, não. É danoso. É mais avançado ainda. Né? Perigoso, pode trazer grandes consequências, tá certo? Principalmente os públicos jovens que estão na moda. Então, nós não temos que achar que é uma modinha utilizar esse cigarro eletrônico, seja ele diariamente, seja ele em eventos, porque ele traz muitos malefícios. Então, para quem usa, para quem pensa em usar ou que vai experimentar numa festa assim de rotina, não faça. E quem já começou, procure um atendimento para poder realmente você cessar. Hoje nós temos tratamentos muito eficazes para cessar o tabagismo, com estratégias de redução de dano, com prescrição de medicações e ofertados pelo SUS de forma gratuita. Então a gente precisa fazer o combate mesmo do hábito de fumar. Eu já ouvi casos dizer que, pessoas dizer que o cigarro eletrônico atinge as cordas vocais, né? O cigarro, de uma forma geral, atinge todas as nossas vias aéreas. Então, porque o problema do cigarro, além dos produtos que o compõem, é a fumaça. E a fumaça, para chegar lá no pulmão, passa por tudo, né? Passa por boca, passa por laringe, passa por traqueia, passa por brônquios, até chegar lá nos pulmões, que é onde tem os bronquíolos terminais e os alvéolos. Então, é muito complicado, tá certo? E aí pode favorecer não só doenças no pulmão, mas também câncer de laringe, câncer de boca, né? Então a gente tem que ficar atento a isso tudo. Qual a doença mais grave do pulmão? Selminha, existem várias doenças graves, né, que a gente pode olhar. E muitas podem levar à principal complicação, que é a morte, tá certo? Então assim é que a gente tem que ter. Mas a gente tem que olhar assim, o câncer, por exemplo, é uma doença grave, o câncer de pulmão é uma doença grave. Mas se você for olhar, uma infecção no pulmão, uma pneumonia, pode ser grave para uma pessoa, pneumonia pode matar. Então, assim, dizer qual é a doença mais grave, a gente não tem uma resposta correta. Então, a resposta seria, nós temos várias doenças que podem ser graves para a pessoa, tá entendendo? Então a gente tem que olhar, cada caso é um caso, mas a gente tem que ir avaliando. O que causa a pneumonia? Pronto, boa pergunta. Pneumonia é o nome que a gente dá para uma infecção no pulmão. Sim. Assim como eu tenho uma infecção de pele, que eu tenho uma dermatite, assim como eu tenho uma inflamação no fígado, que eu tenho uma hepatite, eu vou ter uma inflamação no pulmão, que não é pulmonite, é pneumonia. Então, pneumonia, ela é a inflamação dos pulmões. E que elas podem ser causadas por coisas que vão causar inflamação. Que nós temos geralmente os micro-organismos. Ou vírus, ou bactérias, ou fungo. Então, o que a gente pode ter é essas alterações. Então, o vírus, a gente teve a pandemia, a Covid-19, foi um que causou pneumonia de forma severa. Então, inflamação no pulmão, uma resposta inflamatória exacerbada, foi uma prova que a gente teve, todo mundo viu aí o cenário da pandemia que nós tivemos. Mas bacterianas, nós temos frequentemente, né, vários tipos, e não podemos esquecer da nossa tuberculose, né, que ainda é uma bactéria que causa muitas alterações quando ele acomete o pulmão, porque às vezes a gente acha que tuberculose é só do pulmão, e não é verdade. Tuberculose pode dar nos ossos, pode dar no intestino, tá vendo? Tuberculose cerebral, então a gente pode ter, tá certo? Várias alterações causadas pelo micobactéria tuberculose. Então o que é que acontece? Uma das formas é a forma pulmonar, que é a mais comum. Por que a mais comum? Porque é a forma que a pessoa vira bacilífero. Virar bacilífero é aquela pessoa que está com a quantidade de germes disponíveis para poder expelir pelas gotículas. Então, quando ela fala, respira, né, puxa, solta essas gotículas que podem contaminar outras pessoas. É por isso que a pulmonar ela é a mais conhecida. Então, assim, a tuberculose pulmonar, ela pode predispor a infecções crônicas do pulmão, incluindo agravamento de pneumonias, tá certo? E formação. Então a gente tem que ficar atento, porque pode ter inclusive derrame pleural,
que é quando você derrama líquido, né, no espaço ali que não era para ter, tá certo? Então, assim, a gente tem que ter. Então, resumindo, pneumonia é a inflamação do pulmão, que pode ser causada por esses micro-organismos, que tem tratamento a depender daquilo que a gente está imaginando. Certo. E quais são os sintomas de um pulmão inflamado? Os sintomas de um pulmão inflamado. Então, assim, inflamação de uma forma geral, ela vai vir caracterizada com algumas características, tá certo? Então, quando a gente olha no pulmão, a gente vai ter algumas coisas que vão chamar a nossa atenção. Até que se prove o contrário, a pessoa pode ter febre. Febre é um sinal, uma resposta inflamatória no corpo, que aí isso pode significar, se você estiver suspeitando, junto com outros sintomas. Então, tosse é um deles que pode acontecer. Já que é no pulmão, a pessoa vai ter uma tosse, tá certo? Além disso, falta de ar. Por quê? Os espaços que era para ter ar no pulmão está preenchendo por líquido da inflamação. Então, onde era para ter o ar, eu ter ar e está tendo líquido. Então, eu não vou conseguir fazer troca gasosa, a pessoa pode ter falta de ar. Além disso, prostração. O que é prostração? Aquela pessoa que está assim, ó, mal, ó, tô doente, tô assim mal, não consigo me mexer, tô com muita dor no corpo, tá entendendo? Então, a pessoa prostrada, tá certo? Então, esses são grandes sinais que chamam a nossa ideia para uma pneumonia, tá certo? Então, quando a gente olha, a gente pode examinar e vai examinar esse paciente, nós vamos ver os dados, né, ao escutar um pulmão, ver se tem líquido quando a gente ouve, né, quando a gente escuta aquele pulmão, colocar o oxímetro no dedo, que aí a gente vai ver se essa pessoa está fazendo uma dessaturação, tá certo? Que é quando cai os níveis de oxigênio que está ali no sangue. Vamos olhar para aquela pessoa, ver se os músculos, eles estão acelerados, que é o que a gente chama o uso de uma musculatura acessória, que não era para estar funcionando, tá certo? Então, tudo isso chama a nossa atenção para isso. E como fica o pulmão com fibrose pulmonar? Excelente pergunta, Selma. Vamos imaginar, fibrose pulmonar é uma coisa importantíssima de nós falar. Até vou me posicionar aqui na cadeira. Por quê? A fibrose pulmonar é quando o pulmão ele deixa de ficar, entre aspas, móvel. Então, vamos imaginar uma coisa aqui agora que é fácil da gente pensar. Se eu pego uma bola de soprar e sopro, soprei, a bola vai encher. Concorda, né? Ela vai encher, se eu soltar o negocinho que eu estou segurando, ela vai murchar. O nosso pulmão faz isso. Quando eu inspiro, ó, o nosso pulmão aqui dentro do peito está, ó, enchendo. Quando eu expiro, que eu, ó, solto o ar, eu estou botando para fora esse ar. Agora imagine uma coisa. Eu vou pegar essa bola e vou colocar dentro de uma garrafa. E vou soprar. Soprei. Vai ter uma hora que essa bola, ela não vai conseguir encher, concorda? Certo. Porque a garrafa vai pressionar ela. Ou seja, ele não vai conseguir esticar. Isso é uma fibrose pulmonar. É quando o seu pulmão ele não consegue expandir direito, ele está ficando endurecido e você não consegue fazer as trocas gasosas por completo. Então você perde a área que era para ter troca. E essa pessoa vai desenvolver aquilo que a gente chama de insuficiência respiratória crônica, tá entendendo? Então a fibrose pulmonar é a morte do tecido do pulmão por conta de vários mecanismos que podem causar, tá certo? Então várias coisas podem causar e a pessoa que tem vai ter uma troca dificultada para fazer isso. Já está no extremo, né? É o extremo, entendeu? É o extremo. O que causa morte pulmonar? Morte pulmonar. A morte pulmonar é o que a gente chama de infarto pulmonar. Sabia que o pulmão infarta? Não. Sabia que o osso do nosso corpo infarta? Não. Sabia que o fígado infarta? Vixe, Porque a gente acha que infarto é só o coração. Mas todos os nossos órgãos, eles podem infartar. Por quê? Porque o nome infartar é um nome que significa dizer falta de sangue. Tá entendendo? Então, infarto significa dizer que não está chegando sangue ali. E o pulmão, ele pode ter um infarto quando não chega sangue.
Uma doença que pode causar o infarto do pulmão se chama embolia pulmonar. Então, a embolia pulmonar é quando a gente tem um determinado material que está dentro do nosso vaso sanguíneo, que vai chegar no pulmão e vai tapar o sangue de passar para uma área. Aquele pulmão que não está recebendo sangue vai fazer o quê? Vai morrer. Então você perde uma área do pulmão ali, ele morre, tá certo? Então é uma emergência médica que a gente precisa ver, porque o infarto pulmonar ele pode trazer sequelas ou no momento ou a longo prazo, a depender do tamanho, a depender da quantidade de coisas que foi afetada, tá certo? Então a gente tem que ficar com o olho aberto. Então a morte do pulmão é o chamado infarto pulmonar, que é quando a gente tem, na grande maioria das vezes, um mecanismo de embolia que pode fazer com que uma área pare de funcionar adequadamente. Aí eu lhe pergunto, Selminha, a pessoa pode viver sem o pulmão? Não. Não. Tem dois, né? Tem dois, Eita. Então pode. Poder pode, tá Pode, certo? né? Mas aí tem umas limitações. Sim. E mesmo tendo dois pulmões, a gente pode cortar partes do pulmão. Por quê? Porque o pulmão ele é dividido em lobos. Então o pulmão ele é um órgão lobado. Ele tem vários lobos. Então se você comprometer um, você pode fazer a cirurgia que tira um lobo do pulmão. Tá certo? Então isso vai depender de cada caso. Então é possível a pessoa retirar um pedaço, um fragmento do pulmão e continuar vivendo. E quando tira assim esse pedaço, não tirou, já era. Já era. Entendeu? A tendência sempre é ficar mais limitado, né? Exatamente. Aí a pessoa vai ter falta de ar, vai ter algumas coisas que vai ter uma vida mais limitada. O câncer do pulmão pode atingir outros órgãos? Pode sim, viu? O câncer de pulmão, ele pode sofrer processo chamado metástase. Metástase é quando você tem o percorrimento, aqui o nome é até diferente, né? Quando você percorre uma célula doente de um determinado lugar para outro que ele não deveria estar, tá certo? Então você percorre, desloca, então pode sair do pulmão e ir para outras áreas, assim como qualquer coisa pode deslocar, tá certo? Então qualquer processo de câncer no nosso corpo ele pode espalhar para outras áreas, criando essas alterações. Qual a alimentação adequada quem tem doenças do pulmão? Essa pergunta é muito boa. Por quê? A alimentação, muitas vezes, ela pode interferir em algumas coisas, tá certo? Principalmente vai depender de cada problema, ok? Então, assim, existem alimentos que são mais inflamatórios. Então, uma pessoa que tem uma inflamação no pulmão, ela deve evitar esses alimentos, tá certo? Então, como é que a gente faz esse manejo de alimentação? A gente pede o apoio dos nutricionistas. Então, a gente encaminha para o nutricionista que vai avaliar também aquela condição para a gente passar uma determinada orientação. Então, a grande maioria dos alimentos, eles não interferem diretamente no pulmão, entendeu? Mas tem algumas coisas que podem acometer, tá certo? Então, é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento, porque faz parte do tratamento de diversas coisas nossas. Certo. A poluição pode adoecer o pulmão? Pode sim, estava aqui bebendo uma aguinha e a água É bom, né? hidratando a voz. Faz parte, né? Então, Selminha, a poluição pode sim. Quantas pessoas a gente não vê que adoece, principalmente que moram em grandes centros urbanos por exposição à poluição do ar. Então, a poluição do ar é um grande vilão desse nosso século. Então, desde o século passado, talvez, mas as consequências que a gente já vem tendo, tá certo? São muito grandes. Então, assim, cidades grandes que tem muitos carros, né, que acontece uma liberação grande de gás carbônico e que a gente aspira aquilo, nós podemos ter várias alterações pulmonares. Desde gripes, resfriados que não melhoram, rinossinusites, asma, tá certo? Então, tudo isso pode comprometer as vias aéreas.
E a poluição, como o próprio nome diz, é uma poluição para a gente também. Então ela entra nas nossas vias aéreas, lesionando o tecido respiratório, que é um tecido muito simples e frágil e que pode trazer vários sintomas associados. Medicamentos também prejudicam o pulmão? Alguns sim, alguns. A gente tem que ficar muito atento, tá certo? Porque os medicamentos no nosso corpo, eles vão ter uma função de atuar em uma determinada coisa. Então, ao passar um remédio para uma pessoa, eu estou passando para uma certa coisa, mas aquele remédio pode interagir para outras. Então, por exemplo, um exemplo clássico. Se eu uso um tratamento de uma pessoa, um beta-bloqueador, para uma pessoa que tem um problema no coração, tá certo? Então, um carvedilol, um celozol, que é o metoprolol, e essa pessoa tem asma, a gente pode complicar a asma daquela pessoa, porque a gente está inibindo as células beta, tá certo? Ele é um beta-bloqueador, entendeu? Então, veja que um remédio que é para o coração pode interferir ali no pulmão, tá certo? Então, é por isso que eu sempre falo, as medicações, a gente tem que ter muito cuidado com a nossa automedicação. Vamos evitar usar remédios sem ter uma prescrição médica, né? Porque muitas vezes a gente fica ali, vai na farmácia, compra um remédio e isso pode estar ofendendo o nosso corpo em alguns pontos. Então, quando tiver uma demanda, é melhor buscar uma assistência médica para saber o remédio adequado a ser utilizado. Aí, como eu disse, usa o medicamento para uma coisa e prejudica a outra, né? Prejudica a outra. O SUS dá suporte para tratamento de doenças de pulmão? Dá sim, certo, Selminha? O SUS, ele faz o suporte para a grande maioria das condições. Hoje, inclusive, nós temos um hospital de volta especializado, que é o Hospital Otávio Mangabeira, que estava em reforma, mas foi reinaugurado, que é um hospital especializado em doenças pulmonares. Né? Então, é um local próprio para o tratamento de doenças pulmonares. Então, o SUS ele cobre desde o diagnóstico inicial até os andamentos de tratamentos mais complexos em caso de câncer de pulmão, tá certo? Então, o SUS ele faz toda a assistência durante esse período. Doutor Rafael, também tem outra pergunta. Qual é o primeiro sinal que o pulmão já está comprometido? Olha, isso aí vai depender de muita coisa, tá entendendo? Sim. Então, assim, depende de várias coisas e da doença que a gente está falando, tá certo? Mas a grande maioria das vezes a gente vai olhar o pulmão escutando ele, né? Então, a gente vai botar o estetoscópio, vamos escutar para a gente ver como é que ele está. Vamos pedir para o paciente falar algumas coisas, é o famoso 33, né? Então, a gente bota a mãozinha lá, 33, diga para mim, 33, porque é o exame clínico que vai abrir a margem. A partir do momento que a gente não conseguir identificar pelo que o paciente está com sinais e sintomas e pelo que a gente examinou, a gente pode usar os exames de imagem para a gente ver. Seja ele uma radiografia, uma tomografia ou uma ressonância, a depender do nosso caso. Aí vai depender também, o paciente que tem asma, que tem DPOC, bora fazer uma espirometria, que é o exame do sopro, tá certo? Então vai depender de cada doença. Mas em tese, como é que a gente avalia o exame clínico do paciente, tocando no tórax, vendo como é que ele está funcionando, ver a respiração dessa pessoa, se está rápida, se está devagar, se está normal, ver a saturação de oxigênio, escutando aquele pulmão. Então isso já dá muita informação para que você já saiba se tem um comprometimento ou se você consegue desviar ali ou se precisa de exame de imagem. O asma pode desenvolver algum problema no pulmão? Pode. A asma, né, é uma doença dos brônquios, tá certo? Então, a asma, ela é uma inflamação crônica que acontece nos brônquios, tá certo? Então, a pessoa que tem asma, ela pode fazer com que o ar, ele tenha uma dificuldade, naquela mesma história que eu falei, de ficar saindo e voltando. Então, o ar pode ficar retido, pode ficar preso, tá certo? E o paciente pode ter algumas alterações a longo prazo de falta de ar. Então a asma a gente tem que controlar, tem que usar remédios, tá certo? Hoje a gente tem diversos remédios para o controle dos sintomas, tá certo? A medicina evoluiu muito e a gente consegue ir driblando esses eventos por conta, utilizando a medicação adequada e com o controle dos sintomas ambientais, dos fatores ambientais.
Quando a pessoa engasga, ela de qualquer forma está forçando, né? Para tentar respirar, tentar se proteger. O pulmão está sendo prejudicado? Olha, o engasgo nada mais é do que um corpo estranho que vai para a via aérea. Então não era para ter uma coisa ali e foi. Pode ser um alimento, pode ser um líquido, pode ser uma moeda ou outra coisa. Sim. Então o que é que acontece? O pulmão ele vai ser afetado de imediato, porque quando entra alguma coisa na via aérea que não era para estar, o ar não vai chegar nele. Então a gente precisa fazer uma desobstrução de vias aéreas, porque senão a pessoa vai morrer. Se estava ali o canal, que é por onde passa o ar, e tapou, então vamos imaginar, você tem uma lanterna que está ligada, a luz está saindo. Se você bota a mão na lanterna, tapou, a luz não sai. A mesma coisa ali. Eu tinha um canal que estava passando o ar. Eu botei alguma coisa que tapou, não vai passar o ar. Entendeu? Então a pessoa pode morrer ali porque vai sufocar. Então a gente tem que desengasgar com aquela manobra de Heimlich, que é uma manobra que você faz uma pressão na região epigástrica do paciente com movimentos para tentar exteriorizar aquilo. É uma manobra que deve ser feita por pessoas treinadas. Né? E quando bate nas costas, alivia? O que a gente faz? O recomendado que é aquilo, essa manobra que a gente faz, dá um tapinha nas costas, né? Levanta os braços. Isso aí são coisas culturais que a gente faz. Sei. Mas que não é recomendado. O estímulo que a gente fala quando a pessoa engasga, por exemplo, em casa se alimentando, é tossir. Tussa, pede para a pessoa tossir, que é para poder, para poder botar para fora, porque a tosse é um reflexo de defesa do nosso corpo. Então, ao tossir, o corpo está expulsando aquilo que não era para estar. E tem gente que engasga também, até com a saliva, né? Até com a saliva. E o que é que acontece? Tosse. Porque a tosse é uma defesa natural do nosso corpo. Mas não chega a esse extremo de morrer? Não, nesses casos não, tá certo? São casos mais sérios, quando engasga com leite, com sufoca. Bebê, por exemplo, que a gente vê direto, né, coitados? Na televisão que a gente vê, uma criança sufocou, mamando, precisou fazer a manobra da tapotagem. Então a gente tem que fazer tudo com muita tranquilidade, inclusive a alimentação com muito cuidado e muita cautela. Uma criança que tem uma asma, né, desde criança, quando chegar na fase adulta, o pulmão dela já está prejudicado? Olha, se for controlado os sintomas adequadamente, a pessoa convive normalmente, tá certo? Então a asma, você controlando os sintomas, a exacerbação das crises, a pessoa vive bem e muitas vezes não tem nenhum comprometimento especificamente no pulmão, tá certo? Então a gente controla sintomas e a pessoa vive tranquilamente. Que bom, né? Ter um doutor assim para tirar nossas dúvidas aqui na Rádio Gazeta FM. É um orgulho, viu, doutor Rafael? Nós receber o senhor toda semana aqui. Então, o nosso programa já está chegando ao fim, né, não, Selminha? Você vai se preparar que você continua na bancada, né? Isso, vai ter na instante 6 horas o programa Caminhar com Marinha. Perfeito. Então, vamos já finalizar aqui esse programa. Agradecer a todas as pessoas, né, Selminha, que estiveram aqui conosco e dizer que continuem nos acompanhando no nosso programa Ter Saúde. Ter Saúde. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Gostou desse vídeo? Dá um like, aperte o sininho de notificação, faça um comentário do que você achou desse vídeo, se inscreva no meu canal Diário de Selminha e muito obrigada!